Boa noite mais uma vez, mais uma live para a gente poder conversar. Deixa eu ajeitar tudo aqui, preparar minha água. Meu amigo Dé, o Dé, Carol te falou, né? Aquele espumante sem álcool, ela comprou foi caixa, tá? A dica que você deu valeu muito. Pai, não consegui ouvir seu áudio, viu? Hoje na clínica foi de 2 até agora, 7 horas, 7h30, assim, direto. Ei, Andressa. Ei, Fernanda, a gente por aqui novamente. Ei, minha amiga, doutora Natália, vamos lá. Ó, doutora Ana Carolina, conheço de algum lugar. Entrando por aí. Natália, na hora que você quiser, é só solicitar. Hoje nós vamos conversar. Peraí. Pronto, já aceitei. Nós vamos voltar a conversar. A Natália vai falar da parte de exames complementares. Olá, boa noite, minha amiga. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? E você? Tranquilo. Essa correria nossa de sempre, final de semana. A gente está se encontrando mais nas lives, né, Júnior? Do que, do que Acho que fora do ar. pessoalmente, desde o bar já vai aí para um mês, né? É, É, realmente um mês. Foi no dia véspera do feriado de 2 de outubro, é exatamente um mês em live, a é gente já está conseguindo. verdade. Então, pessoal, só para eu estava começando a falar, semana passada nós começamos a falar aqui um pouco sobre exames complementares na prevenção, no diagnóstico precoce, câncer de mama e de próstata. A Natália falou bastante. Eu tive que interromper a live quando íamos entrar para falar sobre o exame durante, o que aí é muito legal de falar, a gestação. Uhum, O exame que ela fez da Manu, que tirou aquela fotinha dela tirando, dando tchau. Falar desde essa parte, né? Legal, bonita, a importância, em média, quantos exames devem ser feitos durante uma gestação. E uhum, aí depois eu quero falar um pouquinho sobre essa parte que muita gente me pergunta sobre suplementação, o que usar, por que usar. Vou deixar por uhum. sua conta aí para falar um pouquinho do que você tem muito conhecimento. Então, vamos começar. Normalmente, o primeiro exame da gestante é aquele exame de descoberta. É quando atrasa a menstruação. Ops, vou fazer um exame, um teste de farmácia. Aí faz o teste de farmácia, vem dois risquinhos, né? Foi o que aconteceu com a Manu aí, né, Júnior? Foi, exatamente. É. Aí, mas ainda não cai tanto a ficha, né? Só vai cair a ficha mesmo quando você realiza o ultrassom. O primeiro ultrassom, normalmente ele é endovaginal. A gente faz por dentro da vagina, porque o nenenzinho ainda é muito pequenininho. Nessa idade, às vezes só tem o saco gestacional. Então, assim, a importância desse primeiro exame é a descoberta, para a gente localizar essa gestação, se está dentro do útero, se está fora do útero, nas Ah, trompas, né? Se tem um saquinho gestacional só, se tem dois saquinhos gestacionais, se tem um embrião, se tem dois embriões, três embriões. Então, esse é o primeiro exame que é uma descoberta. É quando a ficha cai, né? Para os pais, assim. E que na maioria das vezes a gente consegue escutar o coraçãozinho, né? Que é um marco lá pelas 8 semanas, assim, 1 mês e meio, 2 meses. Tá pode me falar, porque escutando? eu vou colocar, eu vou deixar fixado aqui o tema da live. Tem gente que Sim. às vezes entra, não sabe o que que é. Uhum. Então, esse primeiro é da descoberta. Normalmente ele é endovaginal. Ela é feito para quando cai a ficha do casal, né? Olha, tem um nenenzinho chegando aí. O segundo exame, que é muito importante, ele é realizado entre 11 e 14 semanas, que é o famoso TN, ou translucência nucal, né? É aquele
que a gente vai medir a nuquinha do bebê. Então, assim, de 11 até 14 semanas de gestação, o ultrassom obstétrico com TN é um marco. É um marco que diz pra gente a probabilidade daquele nenenzinho ter alguma síndrome. Dentre elas, a síndrome de Down é a mais comum, né? Dependendo do valor que tenha a medidinha da nuquinha, né? Em relação à idade materna. Esse é o segundo ultrassom. E é um marco, né? Não, a gente não pode deixar passar. O terceiro ultrassom, normalmente é lá para as 16, 17 semanas, que é a descoberta do sexo, né? Que também emotiva muito os pais, né? Tem, antes de 16, 17 semanas, às vezes a gente pode até dar um chutinho, né? De qual, olha, o brotinho tá mais para a menininha, ou tem uns mais afoitos que já aparecem, é o menino, já aparece aqui o pintinho, né? Já dá para ver. Já. Mas o marco mesmo é a partir de 16 semanas para a gente ver o sexo, né? Pela ultrassonografia. Tem a parte do exame de sangue que detecta antes, né? Bem antes, Sexagem, assim. né? É, a sexagem fetal, né? A nossa, você está falando aí na sequência da ultrassonografia, eu achei interessante você falar desse primeiro, porque aqui em casa, por exemplo, quando a Carol fez o teste, né, e apareceram ali os dois risquinhos, e claro, a gente estava Friozinho. tentando, mas naquele mês a gente não esperava que fosse acontecer, naquele dia e tudo, e veio essa Rápido. surpresa maravilhosa. Ah, vamos confirmar, fizemos o exame de sangue no dia seguinte, deu Uhum. tudo certo, ok. Eu acho assim, eu não sei o que você presencia em consultório, mas a primeira ultrassonografia, a gente fica naquela apreensão, né? De como está esse primeiro trimestre, traz uma certa apreensão. Uhum. Tanto que, assim, quando a gente foi fazer o tal do chá revelação, fala, não fala, porque em respeito, né? Ah, não quero falar ainda que estou grávida. Uhum. Então, a sensação que nós pais, mesmo eu sendo médico e tudo, não muda Uhum. nada. Nessa hora a gente esquece completamente Claro e que passa a não. ser só pai. Uhum. É essa apreensão de ver se está tudo bonitinho, se o coração está certinho, se está tudo bonito. Sei que não é o morfológico, você vai falar dele, é Uhum. totalmente diferente, Uhum. mas é o que traz mais apreensão, eu acredito, para a maioria, é esse do primeiro trimestre, né? Aham, aham. Porque é muito tênue ainda, né? Assim, o nenenzinho ainda é muito molinho, né? O saquinho gestacional é muito molinho. Tudo ali é muito tênue, muito frágil, né? Assim, eu falo muito com as minhas gestantes, olha, não pega, não fica pegando peso, não fica malhando demais nessa época, entendeu? Até 11, 12 semanas. Depois de 12 semanas, aí o nenenzinho já começa a ter ossinho, sabe? Aí vai ficando mais durinho lá dentro do útero. Então, é uma fase que já passa do perigo de abortamento, né? Do primeiro trimestre, que é o que assusta muito os pais, né? Sim, Se o nenenzinho vai desenvolver, se realmente vai ter o batimentinho cardíaco, que muitas das vezes não pode acontecer de não ter, né? Assim, eu pego de vez em quando na minha prática e realmente eu tenho que explicar para os pais na hora do exame, né? Assim, não é o que eu gostaria de fazer, não é o que eu gostaria de falar, mas a notícia que eu tenho que dar não é boa para os pais. Infelizmente, o coraçãozinho não tá batendo, né? Infelizmente, essa gestação não foi para frente. Então, assim, a gente passa por essas também na rotina, né, que não médica. deve ser nada, nada fácil, né? Não. Mas, assim, quando acontece até 11, 12 semanas, Júnior, normalmente é erro de implantação. Por algum Entendi. motivo, não implantou da maneira correta no útero, entendeu? Aí ele não desenvolve. Tanto Tá. que, assim, até 11, 12 semanas a gente não costuma procurar muitas coisas quando é o primeiro aborto, sabe? Quando é Uhum. múltiplos, aí a gente começa a procurar algumas coisas, né? Mas quando é o primeiro só, não. É erro normalmente de implantação. Agora, quando acontece depois de 12, 13 semanas para frente, aí a gente tem que pesquisar algumas coisas genéticas, né? Aí é
É outra Outro abordagem. caminho, né? Uhum, isso. E me fala que a gente agora está nessa expectativa para poder fazer essa avaliação morfológica. Me conta dessa morfológica, porque eu sei que é bem legal. Uhum. Como diz o nome, você vai avaliar tudo ali. Explica para o pessoal como é que funciona isso. E eu já queria falar, gente, essa questão de ultrassonografia. A Natália está aqui, eu vou defender muito, porque é muito operador dependente, algo que a gente fala muito dentro da medicina. O que é isso? Depende muito de quem está fazendo. Então, se você vai fazer esse morfológico, você vai ver todas as estruturas, como é que tá, se está tudo funcionando direitinho, tem que saber onde, com quem fazer. Porque nem todo mundo, infelizmente, vai ter essa prática. Tanto que, igual a Natália, fez a especialização em cima disso. Então, me Uhum. conta como é que é. Parece que deu uma travada. Me Deu uma conta como é que travada. é esse morfológico. O que a gente pode esperar dele aí? Foi? Natália? Júnior, eu acho que é o seu que tá travado aí. Não, Seu agora deu uma voltou. Tá travada, não certo aí? tá? Não, agora eu tô te ouvindo e te vendo bem. Eu Aqui vou tá falar do tranquilo. ultrassom. Agora deu? Deu. O seu. Não, aqui tá tranquilo. Você tá me escutando? Então eu vou falar. Eu acho que o seu Pode que tá meio falar. travado aí. Pode falar, eu tô ouvindo normal. Tá tranquilo? Então eu vou falar do meu, tá? Então, o Tá ultrassom tranquilo. morfológico, Tá. o segundo. Agora, o ultrassom morfológico que você falou, que é feito analisar toda a morfologia do neném. Porque o nenenzinho, nessa fase, ele já tem todos os órgãos formados. Eles não estão ainda maduros, mas eles já estão formados. E já estão nos locais certinhos que deveriam estar. Então, é um ultrassom de formação, que a gente vai ver se tem os dois pezinhos, se tem os 10 dedinhos das mãos dos pezinhos, se tem os membros, se tem os órgãos internos, se a bexiguinha está Tá. no lugar, se os rins estão nos locais, se tem o estômago, se tem o fígado, né? Todos os órgãos internos. Tô. Meu aqui Tá tá conseguindo me legal. escutar? Agora travou. Agora É a, tô. é, é a minha internet ou é a sua? É a sua aí que tá meio agarrada. Aqui para mim a sua tá travando toda hora. Pode seguir, tá dando para ouvir. É a minha? Então peraí. Natália vai achar lá, gente, já tá melhorando. Para a gente falar que essa parte da ultrassom é a parte que eu acho mais interessante, falar do morfológico, sabe? E falar em morfologia, falar em formar. Olha, melhorou? Melhorou agora? Melhorou, melhorou, melhorou. Olha, tá. Troquei a internet aqui. Vamos Tá. ver se dá certo. Então vamos Fala com meu voltar. amigo para pagar a internet aí, tá? Pior que ele paga, amor. Deve ser o Netflix das meninas, alguma coisa deve Pode estar ser. puxando, né? Não, agora tá ótimo. Uhum. Então, vou falar do ultrassom morfológico de novo. O ultrassom morfológico, ele é realizado entre 21 a 24 semanas e é um ultrassom que é um marco também. Na realidade, a gente vai ver a formação do nenenzinho. Por isso que muitos
pais ficam muito apreensivos nessa época, porque a gente vai ver todos os órgãos internos que tem na cabecinha, que tem no tórax, que tem na barriguinha, se tem os membros, se tem todos os dedinhos. Então, é um ultrassom que é um marco. Dali, se tiver alguma malformação, é o que já começa a intervir de alguma forma, ou não, Sim, ok, tá tudo bem, vamos levar essa gestação até o finalzinho, entendeu? entendi. É um É, marco ali. e assim, gente, entrando um pouquinho da minha área, Natália vem passando uma sequência de ultrassonografias que são realizadas, ela já fala igual uma pediatra, né? A cabecinha, tudo É? ali, porque já fala com esse carinho todo, que pra gente como pai é legal quando tá Uhum. fazendo. E hoje eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando muito isso, que as pessoas às vezes não entendem o básico. Quando eu vou falar, por exemplo, em suplementação, Uhum. você está construindo uma vida ali, Uhum. biologicamente falando, e as pessoas ainda não entendem, algumas, né, da importância dessa parte de alimentar direito, Uhum. e que muitas vezes, e a gestação é um momento assim, precisa suplementar. Existem coisas que são básicas na suplementação. Uhum. A vitamina D, como sempre, o magnésio, o ômega 3, principalmente o DHA. Nosso corpo Uhum. precisa muito de gordura, principalmente o cérebro. Claro. Depressão pós-parto tem muito a ver com déficit de DHA. Então, tem tudo isso para a gente poder avaliar. Eu posso pontuar para vocês depois. Eu quero deixar a Natália concluir mais um pouquinho, falar que tá legal o que ela está falando. Mas dessa importância da gente repor os nutrientes. E na gestação a demanda é diferente da rotina do seu dia a dia. Claro. Tá? Muita gente pergunta assim, como é que tá com sua esposa? O que que você faz? Né, as pessoas vão tendo essa curiosidade. Por exemplo, como vai acompanhando de perto, a gente fez hoje, nem era a época padrão, a gente repetiu hoje o exame dela, anteontem, aliás, de tireoide, o TSH, Uhum. que achávamos que poderia ter dado uma mudada. A gente sabe que durante o período gestacional a necessidade do hormônio tireoidiano é maior. Para quem não sabe, a Carol faz um tratamento porque ela tem uma tireoidectomia, ela tirou um pedaço da tireoide. Então a gente faz um acompanhamento em cima disso. E aí o que que aconteceu? Ela semana passada estava se sentindo mais indisposta, cansada, um pouquinho mais de sono. Até que ponto isso era por conta da gestação, que a gente sabe que acontece, ou deixa eu avaliar a tireoide. Avaliando, está tudo ok, segue, vida que segue, era mesmo um cansaço, mas agora já está melhor. Então a demanda é muito individual na Uhum. gestação, porque tem tudo isso que a Natália falou. Tem, primeiro, criar, né? Os órgãos começam a se formar, depois eles vão, como ela disse, amadurecer. E depois que faz esse morfológico, o que mais? O que que a gente mais pode fazer? O que que é considerado hoje assim padrão? O que que é obrigatório para a gente fazer durante a gestação? Que toda gestante deveria fazer, que você já falou de 3 ultrassonografias. Uhum. E o que que é o mais? Quando a exceção, que a gente precisa fazer algo a mais de exame, algum exame específico, por exemplo, não sei se existe algum exame quando tem um diabetes gestacional, uma hipertensão, alguma coisa nesse sentido, alguma doença específica, quando que foge do padrão? Uhum. O diabetes gestacional, o diabético, normalmente, a gente tem que acompanhar o peso do nenenzinho. Porque como a demanda de glicose é muito alta, ele tende a ficar um gig, né? Um nenenzinho muito grande. Então a Sim, gente tem que acompanhar o pezinho do neném, entendeu? E a tá, dieta da mãe. Tem que tá. entrar com a dieta pesada ali, né? Que é a sua parte que você faz muito bem, né, Júnior? E acompanhar o peso. A Tá. gestante que tem pressão alta, a gente tem alguns ultrassons para a gente prever a pré-eclâmpsia, que é o Doppler das artérias uterinas. O que é o Doppler das artérias uterinas? É se chega sangue da maneira adequada naquele útero. Se Sim, chega sangue com baixa resistência, eu preciso que o fluxo seja
alto ali, entendeu? Preciso que tenha baixa resistência e vá muito Isso na sangue para DEG, aquele né? útero. Isso. Tá. Para Hipertensão. hipertensão, para a gente ver se pode ter sinais de pré-eclâmpsia, entendeu? Normalmente faz bem no início. Depois da TN já começa a fazer e acompanhar. Porque se começar, as artérias uterinas começar a ter cisuras, aí pode saber que lá para frente pode haver uma pré-eclâmpsia, entendeu? Tá? Gente, deixa eu puxar uma observação do que a Natália falou, que me lembrou a época de estudante Uhum. da faculdade, e depois, quando eu comecei a estudar a parte da ortomolecular, a primeira coisa que me chamou a atenção na ortomolecular foi uma associação que o professor fez, porque DEG, que eu falei aqui, deixa eu traduzir, que lógico vocês não têm obrigação de saber, doença hipertensiva específica da gravidez, da gestação. E aí, o que acontece? Demanda todo esse acompanhamento, todo esse cuidado. A mulher, quando chega em trabalho de parto, uma das coisas utilizadas para evitar que tenha uma complicação maior é usar o magnésio. Intramuscular, às E vezes, aí, né? como? Intramuscular, né? Intramuscular, na hora, às Dói. vezes, ali, né, do trabalho de parto, para evitar uma eclâmpsia e tudo, é Aham. usado o magnésio Convulsão. intramuscular. Quer dizer, no momento limite ali, as pessoas já pensam em usar o magnésio, porque sim, ele ajuda. É uma forma de prevenir que tenha a eclâmpsia. E Uhum. aí o meu questionamento, que foi o que o professor fez, por que se a pessoa já não tem uma tendência? A gente sabe que a população está carente de magnésio. Uhum. Por mais que a gente solicite, às vezes, no exame de sangue, mas o exame não é fiel para magnésio, 1% dele está no sangue. Por que não repor desde o início? Eu tenho histórico familiar, ou foi identificado, diagnosticado. Então, isso aí é uma coisa básica que, às vezes, a paciente não está fazendo uso e que vai ajudar Uhum. muito no acompanhamento, muito para poder prevenir que tenha lá pré-eclâmpsia e eclâmpsia futuramente. Com Certo? É certeza. por aí, né? Certo. Você está falando de formação também, Júnior. Tem o ácido fólico, né? Que na realidade você prescreve até um muito melhor que ele, né? Isso, o Que faz metilfolato. isso. Que é assim essencial e a gente já tem trabalhos em cima disso, que é aquelas síndromes de Chiari, que faz o fechamento da coluninha, que necessita do ácido fólico. Então, assim, tem gestantes que não acompanham, né, no primeiro trimestre, vai ver a gestação já está mais para frente, mas o ácido fólico é essencial, né? Essencial também. Previne várias. Inclusive, eu tenho atendido muita gente que chega, por essa questão da Carol até, e vê que eu faço esse acompanhamento. Claro, gente, eu não assumiria essa parte com ela. Claro que ela está no obstetra, se precisar de alguém, ela vai, enfim. Mas eu não assumiria isso se não soubesse fazer esse acompanhamento. Então, algumas pessoas perguntam e chegam ao consultório: eu vi que você está acompanhando sua esposa, eu pretendo engravidar. O ideal, por exemplo, o próprio ácido fólico, que hoje a gente utiliza o substrato pronto dele, digamos assim, que é o metilfolato, que até alguns anos atrás tinha que ser importado, hoje a gente consegue manipular, e os laboratórios, enxergando isso, já produzem hoje o metilfolato. O ideal é começar a utilizar 90, 120 dias antes da gravidez. Esse é o ideal. O ideal é você, como usar o termo, né? Preparar o terreno. E preparar o terreno não é preparar só a mulher, é preparar também o homem. É, 50% daquele material genético é do é homem, seu. tá? E 25% das dificuldades em engravidar são do homem. Então tá ali aquela dificuldade toda e só a mulher procurando a causa. Procure também no homem. E claro, não tem problema em engravidar, mas quero me programar para isso. Homens, se cuidem. A deficiência de zinco está associada à diminuição da motilidade do espermatozoide. Isso aí é dificuldade em engravidar. Só que é o que a gente fala muito em epigenética, porque falava-se muito em genética. Genética não tem como mudar. Tem. A epigenética veio exatamente por estar acima da genética, ou seja, nutrientes e estilo de vida que são capazes de modificar uma tendência genética. Se 50%, se metade do DNA da criança é do pai e metade da mãe, o pai tem que se cuidar também.
Teve uma Com pergunta aqui, certeza. deixa eu só ver. Você pode ir falando aí, tá? Eu quero ver aqui o que foi Com que perguntaram. certeza. E isso não só a gestante, né? Assim, o marido que queira ter, né, o nenenzinho, isso aí é importantíssimo. Às vezes vem Sim, muitas pacientes fazer o rastreio da infertilidade também, sabe, Júnior? E assim, às vezes o marido coloca a carga toda em cima da mulher, em cima da mulher. Ah, não, porque é, e assim, mexe muito com o íntimo masculino, muito com o sim. íntimo de masculinidade, de ter que procurar o médico, de ter que fazer um ultrassom de bolsa escrotal, às vezes, sabe? E a Fazer gente espermograma. espermograma, às vezes a gente pega uma varicocele, que é fácil de resolver, e tá ali a tadinha da mulher fazendo todos os exames todo ano e não consegue engravidar. Então, assim, é sempre, eu falo isso sempre com os meus pacientes, é 50% você, é 50% ele. Não adianta eu rastrear tudo em você se o marido não vier também, entendeu? Ele tem, e a parte nutricional tem que ser dos dois, eles têm que se Tem. programar para isso. Não tem jeito. A Olivia perguntou aqui até quando usar metilfolato. Olivia, é o seguinte, por que que isso mudou muito? Primeiro, alguns trabalhos, tá? Alguns trabalhos, não é consenso, mostraram que ácido fólico, dose muito alta, estava relacionado ao aumento do autismo. Tá? Isso é um motivo. Segundo, ácido fólico é vitamina B9. Para ela virar o metilfolato, a gente precisa de uma enzima no nosso corpo, que hoje é possível dosar. A gente pode pedir metiltetraidrofolato redutase para ver se está funcionando. É comum. Quando eu digo que é comum, que as pessoas acham assim, ah, alguém vai ter esse problema? Vai. Aproximadamente do que eu peço e do que eu já vi em trabalho, 15 a 20, 25% das pessoas têm alteração da enzima. O que que Uhum. é isso? A pessoa não consegue pegar a vitamina B9, que é o ácido fólico, e transformar em metilfolato, que é o que faz efeito. E o Uhum. mesmo acontece com a B12. Por isso que às vezes pega a B12 muito alta, mas só que ela não está fazendo efeito. E aí Entendi. vai acumular ácido fólico no corpo. Então, o ideal é usar o metilfolato. Não sei o consenso para vocês. A recomendação hoje é de usar no primeiro e parte do segundo trimestre, porque o maior benefício é o que a Natália explicou. E É o aí a gente fechamento não da tem. coluninha. Exatamente. E aí você não tem necessidade, teoricamente, de dar continuidade depois. Hum. Claro que ele tem outros objetivos também. A vitamina D, parte do sistema imune, probiótico, gente, Uhum. probiótico. A flora bacteriana da criança, ela se faz durante o Uhum. nascimento, quando é parto normal, por isso que a cesariana tem-se esse prejuízo. Só Uhum. que durante toda a gravidez, inclusive, eu não lembro o nome do colega, que é referência em São Paulo. Tipo, você pega a referência da referência em São Paulo que trabalha com gestação e fertilização. E ele estava falando, mostrou lá o trabalho, puxando para o lado da Carol. A flora Uhum. bacteriana bucal Uhum. interfere no que a criança vai ter de flora bacteriana. Uhum. E hoje esse colega que eu estava conversando, colega não, ele é da farmácia, o Sávio, da Farnes. Uhum. Ele teve lá no consultório hoje, foi conversando comigo e a gente falando, porque as pessoas acham assim, é só tomar probiótico? Não. Probiótico é o bicho. Você tem que dar a ração do bicho. E ele fez uma associação que eu achei interessantíssima, né? Porque é verdade. Hoje está na moda e o povo acha assim, vou sair tomando probiótico e resolveu. Gente, ele falou uma coisa que eu achei que ele ouviu de um professor e a gente vai repetindo. É igual você plantar alguma coisa, plantar arroz. Não adianta você jogar a semente em qualquer canto. Você precisa de uma terra para poder nutrir e precisa de Água. água. Então, você Uhum. tomou probiótico. Se você não tiver fibra, que é o que vai nutrir o seu probiótico, não está adiantando Não nada. adianta. E se você não der água, também não adianta nada. Tá? Então não Uhum. tem milagre. Mas probiótico na gestação, a gente tem que ter. Inclusive, Uhum. a doutora Carolina me deu um puxão de orelha que o dela acabou e eu não tinha pedido mais. Então, eu já fiz o pedido hoje. E você falou dela aí, né, da parte odontológica na gestação também é importantíssimo. A gente precisa Muito. olhar.
porque às vezes tem algum sangramento, né, gengival, tem que, na realidade, a gestante, ela precisa ser olhada como um todo, né? A gente precisa ter a parte nutricional, ter o odonto, ter a parte de imagem, mas tem que ser olhada como um todo, não pode deixar nenhum fiozinho solto, né, Júnior? A gente às vezes fica aqui doido com algumas coisas que a gente escuta, e a Aham. Carol outro dia puxando, ela não está aqui agora, tá ali fora, mas ela poderia ter chamado para participar aqui. Mas ela fala que já escutou assim, de terem falado que a gestante não podia ir ao dentista. Doença Nossa, periodontal está muito associada a diabetes. muito, Isso eu aprendi com muito, ela. E aí tem muito, sangramento, tem que é, cuidar. tem, Deficiência de vitamina C tem que pode levar cuidar. também ao sangramento. Então, a gente tem que olhar o todo. Ah, É. mas minha avó teve 8 filhos, foi Lá tudo na roça, tranquilo. Sua avó foi. é. Só que se a Em gente outra tivesse esse época, né? cuidado há 50 anos, tinha evitado muita coisa também. Com Muita gente que, certeza, infelizmente, que teve doença, que morreu, enfim. com Então, a certeza. medicina está aí para isso, para a gente trazer uma evolução e conseguir evitar as complicações. Que a gente Uhum. escuta de tudo, né? Escuta, de tudo. Para Então que vamos mais. procurar? Se eu procurar, eu vou achar. Para que procurar, né? Vou achar. É. É, vamos falar mais um pouquinho para frente dos ultrassons. A gente, depois de 25 a 28 semanas de gestação, a gente tem o famoso 4D e 3D. Isso é legal. Entendeu? É, tem alguns que a gente já faz antes, né, Júnior? Igual a mãozinha da Manu, eu fiz o 4D, né, bem petitinha aí, né? Mas normalmente é feito de 25 a 28 semanas, porque a gente tem espaço dentro do útero, tem líquido ali, que para fazer uma boa resolução do 4D, eu preciso de líquido e do posicionamento do nenenzinho. Mas fica lindo, assim. Ele não é um ultrassom diagnóstico, assim, ele não. Ele. Para diagnóstico. Ah, Peraí. saiu. Ele. Ah, olha lá Olha a lá. mãozinha dela, que Olha o linda. tchauzinho. Olha o Foi o final da tchauzinho. minha aula lá. Final da É, aula, a lindo. mãozinha dela dando tchau. Isso é um Galera, 4D. É, ainda lindo. foi um até a próxima ali. É, É muito legal. é muito legal, muito legal. Mas ele é um ultrassom que não é diagnóstico, né? Assim, a gente Sim. sabe que os convênios não cobrem, né? Ele é um ultrassom que é particular, às vezes é um pouquinho mais caro, porque ele não é diagnóstico, é só para registrar mesmo, para colocar no álbum. Mas eu acho muito importante, eu acho que já vai familiarizando ali, olha, é muito bochechudo, tem um narizinho assim, pontudo, parece com o pai, parece com a mãe, né? Dá pra gente ter uma noção ali no 4D, né? E É. E mais se a avó estiver junto, é a cara da avó. Se o irmão é, estiver junto, igual o Matheus, é a cara é do a cara da irmão. Cada um acha algum ponto ali, né? algum Cada um arruma. ponto que vai Eu acho que parecer vale a realmente. pena, gente. Vale muito a pena. A emoção Eu é acho que é muito um. grande. É lindo. É Não, olha lindo. isso, eu usei no final. Tinha acabado Hum. de fazer a ultrassom da Carol, eu estava indo para dar essa aula em Curitiba. E falei, não, eu tenho que usar, porque ficou aquele tchauzinho, você ainda teve a percepção de colocar até a próxima ali. Falei, vai ser o último slide da minha aula. E assim, eu acho que tem, a gravidez tem muito disso, né? Porque a Tem. gente, o seu caso, por exemplo, está acostumado a fazer muito exame e que vai detectar muita doença, muita notícia ruim, digamos assim. Aham, A aham, gravidez quebra isso, claro que tem, igual você uhum, falou, infelizmente, né, alguns aham, momentos que tem uma má formação, alguma coisa, mas vamos trazer para esse lado romântico que é e bonito aham, que é da gravidez. aham, Então tem muito isso de você poder acompanhar e é um momento mágico. Então eu acho que aham. tem que fazer, tem que procurar uma pessoa boa Tem. para fazer igual você fez a da Carol. Com certeza. Com certeza. Tem que sim, faz parte. E eu levo os pais para dentro do exame, né? Eu mostro, olha, isso aqui que é preto é o líquido, aqui tá a mãozinha, aqui tá os pezinhos, aqui tá o documento, é um pintinho, é uma periquita. Eu coloco lá, escrevo no meu laudo, porque é importante.
Depois você sim. corta, coloca no álbum da criança, fica lindo. Eu tenho várias gestantes que me mandam depois foto do álbum, sabe? Com o meu ultrassom lá. É gratificante demais, assim. É lindo, 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 lindo. Muito, muito, muito bom. Vale muito a pena, gente. A gente tem que acompanhar, tem que tomar todo esse cuidado mesmo. E assim, há uma preocupação. Eu ontem, atendendo um rapaz, mas que ele foi junto com a esposa, e que eles estão nessa de tentar a gravidez e tudo. Então, assim, tem coisas que são muito básicas, que eu posso, igual eu falei aqui, passar para vocês dicas. Nunca vou passar dose, porque senão fala que é prescrição. Mas, Não assim, pode. vitamina D, magnésio, que eu falei? Que o DHA são fundamentais. Para algumas pessoas, cálcio, outras vão estar na alimentação. Se eu estou falando em alimentação, tem que ter nutricionista te acompanhando. Então, esse conjunto, sabe, para que tudo possa correr tranquilamente, como felizmente está acontecendo aqui, para que tudo Graças a possa Deus. correr bem. Até que ponto esse acompanhamento, esse cuidado com a saúde, igual no caso da Carol, traz uma gravidez tranquila? Isso não é garantia de nada, mas é uma chance muito maior que tudo corra bem. Deixa eu passar uma situação para vocês. É, eu falo muito em desintoxicação, para quem pode fazer antes da gravidez, quem tem como fazer isso, para quem se programou para engravidar. Isso é tão fundamental, gente, que um dia eu vim falar sobre doenças neurodegenerativas. Uma mãe que tenha um contato com chumbo em dose alta, ele pode impregnar no corpo da criança e ela, depois de 40, 50 anos, desenvolver uma doença neurodegenerativa. A Will falando aí. Primeiro, Will, tava emocionado, não. Tá, quer dizer, um pouquinho, né? Você sabe que aqui o choro é fácil. E dando os parabéns pelo trabalho, porque realmente esse tipo de trabalho faz muita diferença. É, Esse carinho que você tem com a gente, pai, né? aham, Com os pais, e naquele dia com o Matheus lá, tudo. aham, É muito legal isso, esse é, cuidado, essa atenção, vale muito, muito a pena. aham, E com eu acho que na certeza. próxima vez que você for avaliar, já vai ter mais gente falando que parece com ela, que eu acho que minha sogra vai querer ir também. Então você já viu. Já vi. É. É lindo, assim, é a minha menininha dos olhos. Eu faço toda a parte da saúde da mulher, né? Mas a parte fetal é Sim. minha menininha dos olhos. É que eu faço com muito carinho, eu faço com muito prazer, assim. Estudo muito, é uma parte que me encanta, assim, porque cada um é uma vidinha ali que vai desenvolver, é uma família que engloba, é lindo. É um ultrassom que é a minha menininha dos olhos. Eu faço com muito carinho mesmo. De alma, assim. Me, me diz uma coisa, que eu lembrei aqui agora. Que eu falei algo que eu acostumei a ouvir na medicina, que a gente sabe que é uma realidade, que ultrassonografia é totalmente não, é muito operador dependente, ou seja, depende Uhum, muito da competência ali, prática de quem está claro. fazendo. E a diferença, porque eu já trabalhei em lugar que ultrassonografia parecia assim, acabaram de inventar o aparelho, era aquele que estava ali. Me fala hoje Nossa. tecnologia de ultrassonografia, porque as pessoas têm mania, deixa eu explicar, de achar que é tudo igual. Tomografia, Não, ressonância, ultrassom, em qualquer lugar que fizer, principalmente se for particular, né? Ah, vou olhar o não. mais barato. Uhum. Então, além da qualidade técnica, que é o mais importante, me fala do aparelho. O que que a gente tem hoje? O que que uma pessoa Não. poderia olhar? Atualmente, os aparelhos de ultrassom são excelentes, assim. Hoje eu tive uma paciente que, doutora, você tem certeza que é esse sexo? Porque tá muito pequenininho, você tem certeza? Porque eu vou fazer a chá da revelação. Aí eu falei com ela assim, olha, se nascer diferente, você põe lá na porta da minha casa que eu crio, viu? Porque não tem erro. É isso aí, não tem jeito de errar. Aí ela riu assim, eu falou, né? Mas as máquinas de ultrassom estão muito avançadas. Então, assim, não tem jeito, a resolução tá excelente atualmente. Se a gente pensar, Júnior, o ultrassom veio para o Brasil na década de 80, 75, 80. Então, Muito assim, novo, muito muito novo, recente. recente.
Ano que Você, quase quando eu e seu marido nascemos. você não Muito teve recente. ultrassom que a Manu tá tendo. Não, Então, assim, o que foi naquela época era não. assim, eram os obstetras tocando e o ultrassom para falar que tinha líquido, assim. Mas atualmente a resolução é fantástica, sabe? Se você Fantástico. sabe dominar bem, né, o aparelho, você, né, você tem que estudar para aquilo, ser um bom profissional naquilo, trabalhar para aquilo, né? Fazer com prazer também. Você consegue uma boa resolução e não tem jeito, não tem erro, sabe? É. Aparece, é fantástico, assim, não tem. E E a é prática, lindo. né? É a Porque prática, é a o prática. leigo, ele olha, igual ela perguntou, é uma Uhum. imagem toda meio assim, um pedaço branco, um pedaço cinza, um pedaço preto, né? É preto e branco, é tons de É, cinza, né? Tons de tons de cinza que a cinza. gente. É, Mas para quem tons de sabe cinza, fazer, sabe bem nítido. Eu não sabe? falo por mim, não. Eu consigo enxergar ali onde está, né, uma coisa ou outra, mas, gente, por favor, a gente entende ali muito do básico. Não à toa existe a especialização nisso. Então, a Claro, melhor coisa de exame complementar é quando vem com laudo. A claro. gente está ali, enxergou, está direitinho, a pessoa deu laudo, e porque tem gente que gosta de falar. Existe um básico que a gente consegue avaliar, mas é muito básico do básico se a imagem estiver muito clara. Claro. Então, para isso, tem a pessoa que vai fazer, que sabe fazer. Não É. façam com qualquer um. Uhum. Tá? Se for fazer um 3D, faça com quem está acostumado. Vale a pena fazer, vale a Olha, pena o custo. É muito legal. É a é, primeira foto do álbum, tá? Para a é, gente poder guardar. é a primeira foto. E. Deixa eu só finalizar o último ultrassom, então, porque a Ah, gente tem ainda mais tem um. mais um, que Mais é o um. do finalzinho, Sim, assim, que a gente acompanha até o finalzinho, até as 38 semanas, que é o ultrassom com Doppler. sim. O Doppler é muito importante no finalzinho da gestação, porque o Doppler, ele fala para mim o fluxo sanguíneo que sai da mãe, passa pela placentinha e chega até o neném. E se esse fluxo sanguíneo tem bastante oxigênio. Então, assim, Ah, precisamos avaliar o finalzinho, se esse nenenzinho ainda manteve o líquido e o fluxo de oxigênio. Porque se ele manteve os dois, a gente pode chegar a essa gestação até 38, 40 semanas, 41, entendeu? É o ultrassom que vai determinar isso, entendeu? Ou se eu tenho que intervir. não. Não, ó, tá começando com sofrimento fetal, tá começando com uma resistência, aí a gente precisa intervir antes, entendeu? É Ou isso. seja, gente, não adianta brigar com a natureza. Essa Não. ultrassonografia é aquela que vai definir, porque tem gente que é muito radical. Eu só Ah, quero só quero saber de parto normal. normal ou só quero se for cesariana. É o que a Uhum. gente conversa aqui em casa. Normal para a gente é uma coisa normal. Se tiver que vir normal, que venha normal. Por Uhum. mais que eu saiba dos benefícios, igual eu falei de probiótico, e N outros benefícios do parto vaginal, Uhum. mas normal para mim é sem sofrimento, Uhum. tá? Não, eu falo o sofrimento da dor ali. Então, fez essa Uhum. ultrassonografia, mostrou que já tem diminuição de líquido, que tem um sofrimento fetal, é rasgar e tirar, É, tá? isso Então, mesmo. sem Não dá ser para esperar radical. tanto. É, Ali a gente define certas coisas. A via de parto, olha, o nenenzinho tá sentado, tá pélvico, não tem jeito. Não vai não, sair normal, não entendeu? vai. Ah, costuma virar? É raríssimo virar, pode acontecer, mas assim, se tá pélvico até o finalzinho, a chance de ser parto normal é zero, né? Assim, é cesariana. Ah, perdeu líquido, tá começando com resistência, o colo uterino tá fechado, tem que fazer cesariana, entendeu? Às vezes entrar com medicação para amadurecimento do pulmãozinho, né? Que é o último órgão que amadurece, né? Que é a parte dos corticoides, que o pessoal da GO entra muito bem, ginecologista e obstetra, né? Mas é o ultrassom que define. Tem gestantes que eu acompanho assim semanalmente. Tem que fazer toda semana para a gente acompanhar a Sim. resistência, o líquido e até
ele começar a dar um sofrimento fetal. Quando começa, aí tem que intervir a qualquer hora. Não tem jeito, né? Tem que ter essa consciência, porque, assim, eu acho, quando possível, muito bonito que seja normal, né? Uhum, As pessoas estão romantizando a situação e tudo, mas eu acho que a decisão é muito, eu respeito muito o que a Carol fala, porque vocês é que estão carregando. E, claro. claro, o que o obstetra decidiu. E eu falo porque há 14 anos, quando eu estava fazendo meu estágio, meu internato aqui em Juiz de Fora, eu fiquei muito tempo na UTI neonatal da Santa Casa. Na UTI Aham. mesmo, no andar lá em cima. Eu E sei, conheço pegava lá. RN, assim, de 28 semanas, de 30 e poucas semanas, e pegava complicações de pessoas que queriam insistir com parto vaginal, às vezes estava em casa, de não querer procurar, e de ter complicação. Uhum. Tudo bem, Papai do Céu mandou um negócio bonitinho para nascer por baixo, mas ele mandou também conhecimento para a gente evoluir na medicina e saber que se não der para sair pelo normal, corta e tira, ok? E, e atualmente as cesarianas são bem menos agressivas, né? Assim, você vê cortes pequenininhos, assim, e a Sim. gestante, em uma semana, a puérpera já tá andando, tomando seu banho, já tá. Então não é mais. Não, minha avó falava que tem que ficar 42 dias sem lavar a É, cabeça. tem- com o menino no quarto escuro, né, Ju? Não É. pode acender a luz, o menino tem que ficar no quarto escuro 40 dias. O resto 40 não. dias. Mas enfim, eu tive É três isso. cesarianas, né? Assim, a Pilar estava sentadinha, a primeira, então, como eu tive a primeira pélvica, a Esther quase que veio um parto normal. Isso. A Esther foi perto do Réveillon, foi Três. dia 29 de dezembro, ela era para ser dia 5 de janeiro. Mas dia 29 de dezembro eu rompi bolsa. E a Esther Entendi. veio muito grande. Então, assim, né? E a terceira, a Isis, também foi outra Meu cesariana. Deus. Três. Vocês têm juízo, não. E o quarto? Mas mais pra frente, mais pra frente. Vocês têm juízo nenhum. É É, benção. é, Nossa, são três bênçãos. é bem Nossa assim, não, com Senhora. certeza. Mas não tem jeito, não. Nossa, vocês são É, muito animados para quatro. é. Arrumar uma Gente, van, daqui né, a Ju? pouco o Instagram vai me bloquear aqui. É. Vai dando. Eles estão aumentando. Quero ver, na hora que eles liberarem live de 4 horas, passar aqui a manhã inteira falando, pessoal. Eu Tem falei alguma que dúvida? o Pergunta, próximo pessoal. passo que eu mais quero deles é que eles consigam colocar compartilhamento de tela, porque como eu gosto de colocar as imagens para o pessoal. Mas enfim, vai mudando. Luciane, essa aí é animada mesmo, tá? Não vou responder o que você colocou em cima aí não, mas ela é animada mesmo, os dois, né, no caso. E, e eu tô falando os dois porque eu conheci, já falei por conta do marido, que é amigo meu de infância, que ninguém diria que daria o paizão que é, viu? Porque foi o É mais verdade. bagunceiro da turma, o que mais aprontou, e é um paizão que eu respeito muito, muito hoje. É, Manda um ele é um abraço para essa paizão. figura aí depois. Pode deixar. Minha Ele é um querida, paizão fecha aí mesmo. como você quiser. Fecha aí o seu dia, fala aí, que daqui a pouco o Instagram me bloqueia. Aham. Então, alguém tem alguma dúvida sobre os principais ultrassons? É, não, não tem dúvida, Júnior. Aí alguém mandou, porque aqui não. Não. Normalmente o pessoal manda depois, sabe? Eu vou Depois. sugerir. Gente, quem tiver Inbox. dúvida, quem tiver, olha só, se você ou alguém na sua casa ou próximo está pretendendo engravidar, ou está nesse momento, está pretendendo engravidar, tiver dúvida, manda, pode mandar no meu direct, eu respondo todo mundo, às vezes não consigo responder na hora. Quer saber sobre exames, quer agendar com a Natália, quer fazer o 4D, quer ver lá se tem a periquita, se tem o pintinho, como é que ela desenha. Vem, vem. Entre em contato pelo direct dela e começa a seguir, que ela vai pondo muita foto legal. Aham. E nós vamos marcar mais. Eu quero Vamos depois sim. a gente fazer uma que a gente já conversou, que uma das coisas que eu tenho atendido, que eu gostei muito esse ano de estudar e gosto Uhum. muito, que são as neurodegenerativas. Vamos sim. Então, eu É quero que importante. você me dê uma aula, e aqui para todo Claro. mundo,
sobre exames de imagem funcionais em doenças neurodegenerativas. Aí entra as Futuramente nós ressonâncias. vamos marcar isso É, aí, vão sim, vão sim, certo? vão sim. Aham. Eu quero agradecer imensamente, viu, o convite. Foi uma dobradinha de live, mas eu adorei, viu? Obrigadão pelo Legal, convite. Foi ótimo, assim, deu tá super bom. certo. A gente chamou atenção aí, né, para o pessoal que Sim. a parte nutricional, né, faz muita diferença no câncer de mama, no câncer de próstata, que foi o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Chamamos atenção para a parte de exames, né, que o rastreio é muito importante. E agora, de gorjeta aí, né, Júnior? Nós falamos bastante das gestantes, das gestantes no geral e dos exames realizados para gestantes, tá? Eu estou à disposição no que precisar. Pode me mandar no direct, viu? E um beijo grande para vocês, viu? Vamos fazer uma selfie aí, dar um sorriso. Fez? Se não fez, travou. Eu já fiz aqui enquanto você estava falando. Não, vai dar agora. Beleza, já fiz Eu aqui. fiz aqui também. Certinho, minha querida. A gente vai se falando e vamos ver se a gente Vou. encontra aí final de semana com a nossa turma toda junto aí. Nós vamos estar por aqui. Vão sim. Daqui uns dias vão ser 5, né, Beijo. Júnior? 3 meus e 2 seus. Se Deus quiser. Um Um beijo. abraço, filho. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então é isso. Eu acho que deu para esclarecer para vocês a importância dos exames. E eu quero aproveitar para deixar o convite. Nessa sequência de live, nós vamos ter semana que vem, quarta-feira, às 8 da noite. Eu queria depois deixar uma enquete. Quem prefere, porque a live de segunda-feira também, o pessoal respondeu muito bem. Se vocês preferem na segunda, mas aí tem que ser 9 da noite, ou na quarta-feira, às 8. Na próxima quarta-feira, mais uma vez, vou vir falar sobre emagrecimento. É isso, né, Priscila? Que é o roteiro que a gente colocou hoje. E na outra quarta-feira, fechar com Novembro Azul. Ou é o contrário. Novembro Azul, vim falar sobre prevenção de câncer de próstata, sobre tratamento de câncer de próstata, prostatite, e sobre hormônio, ainda polêmico, sobre testosterona. E emagrecimento, de sempre, todo mundo perguntando. Semana que vem, eu vou estar aqui falando, e as Nutri que trabalham comigo, Regiane, Marcela, vão participar também, que nós vamos falar muito sobre dietas. Qual a dieta ideal para emagrecer? Quer saber qual que é? Vem aqui na quarta-feira que a gente vai contar para vocês. Queria aproveitar, deixar um abraço e um agradecimento para a Dani. Eu sei que hoje ela não conseguiu participar, que ela me avisou, mas para a Dani, completando hoje 1 ano da clínica, ajudando muito lá dentro a gente. Nem agora, na última hora que eu consegui postar nossa foto aqui, porque estava por aqui, felizmente. Gratidão, grande abraço, fiquem com Deus e a gente vai se falando.